Se tem uma coisa que os Estados Unidos gosta de falar para o mundo todo, é que aqui você tem uma democracia plena e estável. A invasão ao Capitólio afetou essa imagem, principalmente porque foi feito por pessoas que se declaravam patriota e amar os Estados Unidos é amar a democracia, né? Essas definitivamente não foram cenas de uma democracia estável. Como tentativa de remediar a situação, há duas coisas acontecendo. A primeira é a possibilidade do impeachment de Trump como punição, mesmo com ele fora da presidência. E a segunda é um discurso de que Biden vai trazer a normalidade. Particularmente, eu acho as duas saídas muito ruins para uma crise na democracia, porque esse movimento que invadiu o Capitólio tem raízes muito mais profundas no nacionalismo estadunidense. Neste vídeo, eu vou explicar historicamente uma das raízes desse movimento e como moldou a democracia dos Estados Unidos. E que, ao mesmo tempo, é uma ameaça à própria ideia de democracia. Além disso, eu vou destacar como Donald Trump abalou, em muitos sentidos, bases fundamentais da democracia estadunidense, que também são uma das bases mais importantes que sustentam o nacionalismo e justificam o imperialismo, ou excepcionalismo. Bom, vou explicar. Sabe, essa ideia de que os Estados Unidos é um lugar que, se a pessoa trabalha muito, pode se tornar um milionário. Ou aquela ideia que no país a justiça funciona. Ou ainda, de que a democracia é tão estável, um modelo, um exemplo a ser seguido. E seu exemplo é muito importante para o imperialismo. É que justifica os Estados Unidos invadir outros países e fazer guerras no mundo todo, em nome da democracia. Para que haja capitalismo e imperialismo estadunidense, é necessário a ilusão de uma democracia. E isso tem a ver com excepcionalismo. Então, o que é excepcionalismo estadunidense? De onde vem e como tem se manifestado ao longo da história? As origens do excepcionalismo estadunidense podem ser rastreadas desde a época colonial e melhor ganhou forma no final do século XVIII, com a fundação dos Estados Unidos. É uma das bases da narrativa de origem do país, que foi importante para uma identidade nacional, compartilhada por todos os cidadãos. Bom, no caso, apenas pelos protestantes brancos. Nesta narrativa, a América do Norte colonial britânica foi retratada como um lugar de asilo para imigrantes ingleses que escapavam de governos tirânicos por causa da perseguição religiosa. Lembra da Reforma Protestante no século XVI, XVII? Na verdade, os protestantes que vieram para os Estados Unidos eram considerados extremistas pelos outros protestantes, que faziam parte do mesmo movimento deles. As colônias em território do que no futuro se tornaria os Estados Unidos foram vistas por estes imigrantes protestantes como os bastiões da liberdade religiosa e solo fértil para a inovação econômica. Dentro dessa lógica, eles pensavam que não poderia ter sido uma coincidência que, logo após a Reforma Protestante, eles se estabeleceram na América do Norte. Para eles, era o plano de Deus, sendo, portanto, os fundadores e os seus descendentes o povo escolhido. Um povo excepcional. Para que essa narrativa funcionasse, foi necessário apagar o genocídio dos povos indígenas e inventar uma história de conciliação entre colonos e os nativos, que permanece até hoje e pode ser vista na celebração do Thanksgiving. Durante o século XIX, o excepcionalismo foi a base para uma política expansionista do Destino Manifesto, que corroborou para que os Estados Unidos aumentassem exponencialmente seu território.
No final do século XIX e início do século XX, essa foi o pretexto para a intervenção militar no Caribe e na América Central. Durante as décadas de 1930 e 40, foi elaborada uma nova abordagem para a construção do Império, tratando os Estados Unidos como o bom vizinho. Neste mesmo período, o excepcionalismo estadunidense começou a se expandir para a América Latina e, nos anos 40 e 50, o principal meio de propagação era a cultura, através de rádios, revistas, jornais e produções de Hollywood. Porém, não foi tão fácil fazer com que os latinos caíssem no conto de Tio Sam. Houve uma resistência em acreditar no bom vizinho. Já na Guerra Fria, o foco era promover a democracia, retoricamente, mas a verdadeira disputa era entre capitalismo e comunismo. Foi neste período que o excepcionalismo estadunidense conquistou muitos dos países das Américas e, não por acaso, na mesma época, houve ditaduras militares pelo continente apoiadas por Washington. Posteriormente, essa mesma mentalidade continuou, agora sob o pretexto da guerra ao terrorismo, justificando a invasão do Iraque e do Afeganistão, a construção de uma rede internacional de tortura ou sanções econômicas, enfim, a base para a construção do papel autoproclamado dos Estados Unidos como a polícia do mundo. Comparando o Brasil com outros países como o Chile ou os da América Central, o excepcionalismo dos Estados Unidos levou mais tempo para se solidificar. Foi no governo de FHC que essa visão mundial encontrou uma terra fértil e se mantém até hoje no país. Infelizmente, o excepcionalismo dos Estados Unidos não só obteve sucesso dentro do país. Isso reside no fato de encontrar apoio no exterior. Por exemplo, quando milhares de pessoas acreditam que os Estados Unidos pode oferecer alguma coisa que nenhum outro lugar pode, que a vida aqui é melhor, mesmo não sendo. Muito disso vem da ideia de que o país aparenta ter uma democracia pura e plena, como se fosse parte dos planos de Deus. Muita gente pensa que a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro pode desestabilizar a democracia dos Estados Unidos e, assim, prejudicar o jogo democrático do mundo todo. É uma perspectiva. Outra perspectiva é que o excepcionalismo faz com que os Estados Unidos não seja a referência apenas no campo democrático, mas uma referência geral que exporta também opressões. Ou, um exemplo bem óbvio no Brasil, Sérgio Moro. Quando ele importa a ideia de justiça dos Estados Unidos para conduzir a Lava Jato, ele traz também toda uma lógica de encarceramento em massa e uma justiça injusta que prende por delações e sem provas, usada principalmente nos Estados Unidos contra negros, latinos e imigrantes. Isso só é possível porque Sérgio Moro e pessoas dentro das instituições brasileiras acreditam no excepcionalismo dos Estados Unidos e cria uma versão adaptada do excepcionalismo para o Brasil. Além disso, a crença por parte de uma parcela dos brasileiros é o que faz com que os bolsonaristas e muitos neoliberais do Centrão vejam os trumpistas como referência. O trumpismo é exportado também por causa do excepcionalismo, a mesma ideologia que diz exportar a democracia. E já, neste momento, esse processo todo que aconteceu nos Estados Unidos reverberou no Brasil. A possibilidade de condenação de Trump no processo de impeachment colocou muito mais pressão e energia para que o Bolsonaro sofra impeachment. Há também outras variantes do próprio Brasil, como o descaso do governo na pandemia. O que me pergunto é, se depois da invasão do Capitólio e do impeachment, essa crença começa a ruir.
Se talvez o excepcionalismo estadunidense comece a ser desmascarado, visto com desconfiança e como realmente é, nacionalismo branco e protestante. Talvez agora nós estamos vendo o início do fim do excepcionalismo, este produto, esta ilusão, uma ferramenta do império. A possibilidade da morte do excepcionalismo estadunidense no mundo tem a potência de colocar em perspectivas novos horizontes, que nos tragam espaços com muito mais potência para reproduzir uma verdadeira democracia. Talvez seja uma rachadura no muro, e, através dela, a gente pode contemplar globalmente outras possibilidades de democracia. Eu não quero que o cenário aqui nos Estados Unidos enfraqueça o governo, que a situação piora e fica cada vez menos democrática. Eu acho que nenhum ser humano merece viver sob fascismo. O enfraquecimento das instituições democráticas é dar poder a esse grupo patriota e perigoso que invadiu o Capitólio. E, sem grandes surpresas, aqueles que irão arcar com as consequências mais pesadas de uma instabilidade política são os imigrantes, os latinos, os negros e a esquerda. Porém, também acho importante ter a coragem de tirar o véu do imperialismo que recai sob os nossos olhos e ver que tantas outras formas de organização social têm uma resposta para criar um outro mundo que está além dos impérios. Por fim, um último ponto que a gente deveria ficar atento é essa ideia que com Biden tudo vai voltar a ser normal. Que normal existia antes? Foi deste normal que surgiram bilionários e houve guerras e golpes no mundo. Nesse momento em que as bases do nacionalismo branco estão abaladas, a gente precisa ser radical o bastante para sonhar o inimaginável e não retornar a qualquer desculpa de normalidade que nos enganou por gerações. Muito obrigado pela companhia e espero que tenham gostado. Em solidariedade, camarada gringo.